Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e um fim de semana que se mostrou muito feliz. Para quem acompanha os nossos vídeos sabe que eu já estava aqui, né, na emoção do aniversário do meu pai, que foi ontem. Felizmente o Santos venceu ontem e hoje, domingo de manhã, fechou aí a terceira vitória desse fim de semana. Fim de semana que teve uma vitória do Santos e uma classificação na sexta pela Copinha. E ontem, uma um pouco mais sofrida do que gostaríamos, mas uma vitória, felizmente, sobre o Mirassol para estrear neste Campeonato Paulista e coroou esse fim de semana com uma vitória no domingo de manhã pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma classificação contra o Bahia de goleada. Então vamos falar aí sobre esses bons resultados do Santos neste final de semana, mas antes peço sempre se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe e comente aí o que você achou deste Santos, né, que se mostrou aí mais feliz para nós santistas neste final de semana. Um jogo ontem cercado de muitas emoções, como até já falávamos aqui. A expectativa era de ter muita emoção, por ser o primeiro jogo do time profissional depois da partida aí do nosso rei. E foi na medida do que nós imaginávamos, belas homenagens, ídolos que jogaram com ele, entrando em campo, levando a coroa dele. Está disponível no YouTube do Paulistão, acho que foi uma homenagem muito bonita do Santos, que infelizmente não começou assim tão bem. Santos que foi a campo com o João Paulo, João Lucas, Maicon Bauerman e Lucas Pires, Dodge, Zanocelo e Soteldo, Mendonça, Marcos Leonardo e Ângelo, exatamente a escalação que nós prevíamos aqui. E que no começo, pelo menos nesse primeiro tempo, se mostrou um pouco no temor que nós tínhamos também, desse 4-2-4 um pouco capenga aí, sobrecarregando os dois volantes, e o Soteldo um pouco mais avançado, ele que ficou trocando muito de posição com o Mendonça pela ponta, mas que acabou não criando tanto no primeiro tempo, que teve aí boas chegadas do Mirassol, principalmente em chutes de longe, até não estava dando tanto trabalho para o João Paulo, mas no chute do Danielzinho, que na minha opinião foi falha, não foi um frango assim, mas foi uma falha do João Paulo, a bola quicou, subiu demais e ele não conseguiu tirar 1-0 Mirassol, e aí deu aquela sensação ruim, né, de possibilidade de uma estreia abaixo, ainda todo esse clima de homenagem, o Santos que entrou em campo com todos os jogadores tendo as somas ou subtrações ou, enfim, resultados dos números das camisas sendo igual ao número 10, né? Então o próprio Marcos Leonardo era o 9 mais 1, que dava 10, só o Soteldo que entrou com a 10 mesmo. O João Paulo que era o 3 mais 7, né, 37 do João Paulo. Então acabou tomando esse gol e o Santos sofreu ainda para conseguir empatar, e empatou muito pela colaboração do próprio Mirassol. O Soteldo pegou uma bola na ponta da área, foi dar uma erguida e o cara do Mirassol ergueu a mão assim para tirar a bola, pênalti, enfim. Felizmente o Luiz Flávio colaborou, digamos assim, nesse sentido, né? Não que não tenha sido, mas enfim, foi lá, viu no VAR, deu o pênalti. E o Marcos Leonardo empatou e aí começou, né, a saga dele do Marcos Leonardo nessa partida. Mas ele marcou o gol, comemorou dando soco, muito feliz. E o Santos foi para esse intervalo com um empate. E logo no intervalo o Oder Helma promove a substituição do Zanocelo. O Zanocelo que fez ele já estava com amarelo, uma falta grosseiríssima. Ele vai com o pé alto, erra o jogador do Mirassol, felizmente, senão era capaz de ser expulso. Mas como o jogador do Mirassol passa, ele deixa o braço, agarra a gola do jogador adversário, e aí toma um amarelo, mas que por detalhes, assim, não foi uma expulsão, na minha opinião, pelo menos. Então sai o Zanocelo entre o Sandri, e aí pelo menos um ponto positivo do Oder Helma, que não demorou muito para modificar o time para
colocar o time um pouco mais organizado. O Sandro que melhora aí essa ocupação do meio de campo e deixa o meio de campo do Santos um pouco mais acertado, assim. O Santos se aproxima um pouco mais da área do Mirassol, tem chances. O Marcos Leonardo consegue chegar, uma bola quase que entra. E aí o Mirassol tinha poucas chegadas, o Mirassol até não criou muito no segundo tempo. E aí o Dodge sai para entrar o Camacho, imagino que por cansaço. Os jogadores do Mirassol também se mostraram muito cansados. O goleiro teve que ser substituído, outros jogadores saíram por contusão. Então, não sei se esse período de preparação do Mirassol acabou não sendo tão bem feito, ou se alongou demais o período depois das competições, não sei. Mas o Mirassol apareceu fisicamente meio prejudicado aí. E aí, já próximo, o Camacho sai para entrar o Dodge, ao mesmo tempo o Camacho entra para sair o Dodge, o Natan entra para entrar para sair o João Lucas, então o Natan acaba fazendo esse lateral direita. E aí no finalzinho, o Lucas Barbosa entra no lugar do Ângelo e o Lucas Braga entra no lugar do Mendonça. Eu digo finalzinho porque já estava perto dos 40 minutos, o Lucas Braga já entrou aos 43, mas são jogadores que acabaram fazendo a diferença. O goleiro ficou muito tempo sendo atendido, o goleiro do Mirassol, então teve muito tempo de acréscimo. No final acabou dando 15 minutos de acréscimo, algo próximo disso, porque teve muito tempo de parada para esse atendimento do goleiro. E aí o Lucas Barbosa perde uma chance muito boa, poderia ter cruzado, ele tentou finalizar, mas foi um chute meio cruzamento que acabou não sendo nenhum dos dois. E o Santos tem um pênalti, que eu acho que teve um puxão no Marcos Leonardo, assim, só que ele é puxado e cai pra frente. O Luiz Flávio deu o pênalti e aí depois foi no VAR e acabou tirando. A hora que o VAR chamou, eu sabia que ele não ia manter. E isso já bem próximo do final do jogo, né? Isso já era tipo 48 do segundo tempo. 2 minutos depois, o Lucas Barbosa consegue pegar a bola, o Santos faz o desarme, o Lucas Barbosa mete uma boa bola pro Soteldo em velocidade na esquerda, ele dá o drible e passa exatamente no ponto que vai desvia do jogador do Mirassol, passa por cima do zagueiro do Mirassol e cai no pé do Lucas Braga para empatar na outra ponta da pequena área para conseguir marcar o gol. 2-1, festa na Vila, muito feliz, né, que o Lucas Braga conseguiu esse gol, um jogador muito querido pela torcida, por ser santista também. Acabou não fazendo salto com o soco, eu estava esperando isso. E ainda deu tempo dos 14 minutos de acréscimo, o Santos ter mais um pênalti a seu favor. De novo, uma bola que é chutada no zagueiro do Mirassol. Ele tava com o braço aberto, acabou pegando tipo aqui, assim. Eu acho menos pênalti que o segundo também, mas de qualquer forma foi pênalti. E aí faltou aquela sensibilidade do Marcos Leonardo. Ele já tinha feito um gol, já tava 2-1, já possivelmente seria o último lance. E a torcida inteira tava querendo o Soteldo também pediu para bater. Ia ser bonito, né, o Soteldo com a camisa 10 do Pelé fazendo esse gol. O Marcos Leonardo acabou não deixando, bateu, perdeu o gol, e com isso o Santos não fica em primeiro na tabela do seu grupo, já que o Botafogo de Ribeirão Preto venceu por 2-0 na estreia, então o Santos, pelo saldo de gols, fica atrás do Botafogo, fica em segundo lugar. O Bragantino é o outro do grupo, e a Inter de Limeira também a Inter de Limeira já perdeu de 3-0. O Bragantino joga hoje, 4 da tarde, no horário de Brasília. Então o Santos passa seu sufoco, mas estreia com vitória no Campeonato Paulista, algo que a gente costuma lembrar, não acontecia desde 2019, aquele Santos e Ferroviária, estreia do Sampaoli, 1-0, gol do Jean Mota, no finalzinho do jogo também. Então, de novo, aqui o Santos consegue essa vitória. Então, é uma vitória de virada, então fica também esse sabor bom aí de o Santos conseguir reagir e do Odair Helman ter conseguido mostrar um bom trabalho na questão das modificações. Não demorou muito e conseguiu substituir bem. Se for falar de jogador a jogador, o João Paulo ele teve a falha no gol, sim, na minha opinião.
mas fez uma defesa no segundo tempo, assim, absurda. O jogador do Mirassol até dá a impressão de impedimento, porque ele sai muito na frente do João Paulo, muito livre, mas ele não estava impedido. E o João Paulo faz uma defesa, assim, espetacular, porque não é só que ele sai bem, mas ele consegue pegar a bola que o cara do Mirassol desvia. Tava 1-1 o jogo, então o João Paulo se redimindo aí dessa falha. O João Lucas, eu acabei não vendo muito dele, mas também o Mirassol não cresceu pelo lado dele, e isso é sempre um ponto positivo. Maicon e Bauerman eu achei ok, pareceram. Acho que. Pera aí, tive um problema aqui, mas o Maicon um pouco mais enferrujado. O, o Bauerman tranquilo, assim, acho que ele ocupou uma parte maior do campo. Lucas Pires, eu não gostei tanto das subidas dele, que eu acho que é o grande. O que ele se mostrou melhor no ano passado. Teve uma outra tentativa de cruzamento erradas. Dodge sumido, ele não apareceu muito, mas no caso dele é bom, né? Já que ele estava de primeiro volante. Isso quer dizer que ele não cometeu erros. Ao contrário, na minha opinião, do Zanocelo, que eu achei bem pior. Tomou um amarelo besta, as chegadas no ataque foram ruins, não conseguiu acertar chutes. O Soteldo faz a jogada do segundo gol, participa do pênalti do primeiro gol, foi o melhor jogador do Santos, na minha opinião. E é diferente, né? O Soteldo é realmente um diferencial, ele atrai a atenção da marcação de um jeito diferente. Ângelo também apagado, ele teve uma jogada que eu achei boa, que ele conseguiu puxar para a linha de fundo, faltou o passe para o meio. E o Mendonça correu muito, ele apareceu bastante no campo, mas faltou também, acho que aquela oportunidade melhor. Marcos Leonardo, de novo, né? Marcou o gol de pênalti, perdeu um pênalti, podia ter deixado para o Soteldo, faltou um pouco de sensibilidade, na minha opinião. Mas é um jogador também que está sempre preocupando a torcida, a defesa adversária. Camacho sumido, nem lembro de algum lance dele. O Sandri melhorou o time quando entrou. Acho que ele ocupou melhor esse meio de campo, porque é a minha preocupação desse Santos com o Soteldo no meio, é deixar o meio de campo vazio, mais esvaziado. Acho que o Sandri conseguiu aparecer bem nesse sentido. O Lucas Braga marcou o gol, grande Lucas Braga, gostamos muito. O Natan também não apareceu muito, eu esperava uma presença maior dele no ataque. E o Lucas Barbosa perdeu um lance que eu acho que era perigoso, mas acertou o passe quando estava mais recuado. Então talvez o Lucas Barbosa funcione melhor nesse time se ele jogar um pouco mais longe do gol e tentando fazer um pouco mais esse meio de campo. Então foi uma estreia do Santos que não foi assim de encher os olhos do torcedor, mas é um torcedor que sai feliz do estádio, termina feliz a sua noite de sábado com uma vitória do Santos e continua feliz com uma vitória da base na Copinha. Santos que venceu o Bahia por 4-0. Gols de Ivonei aos 24, David aos 31, Patati aos 34 e um golaço do Ivonei de trás do meio de campo para fechar a goleada de 4-0. Agora o Santos, o Sub-20, aguarda o vencedor de Atlético Mineiro e... Calma, eu vou lembrar. Atlético Mineiro e o Água Santa. Eles já se enfrentaram na fase de grupos, o Atlético Mineiro venceu por 4-2, então possivelmente, né, caso o favoritismo se concretize, o Santos, que já está entre os 16 melhores da Copinha, lembrando que começam 128 equipes na Copinha, o Santos está entre os 16 melhores, enfrentará aí o vencedor de Atlético Mineiro e Água Santa. O favorito é o Atlético Mineiro. Então ficamos no aguardo. Os jogos da Copinha são meio rápidos, então é capaz que seja terça-feira, talvez quarta, e o Santos profissional volta a campo na quarta-feira contra o Guarani, jogo da TV aberta, jogo na Record, mas falaremos mais dele ao decorrer da semana até a quarta-feira. Certo, pessoal? Então, felizes com este final de semana santista, felizes com os resultados e, no meu caso, também feliz com a alegria que meu pai está tendo com o Santos Futebol Clube, infelizmente. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha e comente o que você achou deste primeiro jogo do Santos no Paulistão e dessa classificação do Santos na Copinha, por que não? Comente também aí e seguimos interagindo. Então, muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.